Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, servidores públicos municipais, sindicalistas, representantes de entidades, imprensa, internautas, a todos, muito boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de, inicialmente aqui, estar novamente falando da importância dos dois projetos aprovados esta noite de concessão de uso de área para duas importantíssimas entidades do nosso município, a SOS Esperança e Vida, que presta um serviço brilhante, sobretudo nos dias de hoje que a gente vive, onde as drogas e o álcool também, né, infelizmente fazem um mal terrível à nossa sociedade de diversas formas. E a gente sabe que a prevenção, né, e a recuperação é o melhor caminho, é o que realmente pode ajudar a resolver, né? Muitas pessoas acham que esse é apenas um problema de polícia, e não é. Chega a polícia como uma última instância. Se houver um trabalho sério na sociedade de conscientização, de prevenção e recuperação, a gente pode reduzir muitos casos policiais. Então, aqui fica o meu grande respeito à ação por essa entidade, pelo serviço que presta, pelos membros que a compõem. Também a Fraternidade Luiz Sérgio, que conheço muito bem, conheço os membros. Já participei no passado, lembro bem um período difícil, vivendo de reuniões. Eu não sou espírita, sou católico, mas não tenho qualquer tipo de preconceito a nenhum credo religioso, pelo contrário, tenho um grande respeito. E no caso das entidades espíritas, eu tenho uma admiração ainda maior pelo trabalho que eles desenvolvem, realizam de assistência, né, independente do credo religioso da pessoa, do trabalho que eles prestam de assistência social, não assistência apenas de cunho religioso ou com interesses outros, né, mas realmente no sentido real do que quer dizer a palavra fraternidade. Então, assim, fico contente dessa casa poder estar aprovando e ajudando essas entidades no desenvolvimento dos seus trabalhos. E quero fazer também um cumprimento a FEAVIM, né? É muito importante a criação dessa federação. Me lembro lá atrás, né, muitos que estão aqui, nós participamos de diversas reuniões, na época na Associação Comercial, quando realizávamos campanhas de arrecadação de brinquedos e distribuição de alimentos, e da falta que fazia ter uma entidade maior que congregasse todas as demais para poder organizá-las, fazer a divisão de tarefas, de funções, né, do próprio material que era arrecadado. Na época a gente acabava fazendo, né, juntando, convidando todas as entidades e dali fazia esse trabalho de organização e divisão. Então foi muito bom a criação da FEAVIM, foi um avanço para o município, haja vista eventos como esse, que nós recebemos o convite agora, né, a Festa das Nações, que ao mesmo tempo que ela ajuda essas entidades na arrecadação de fundos, é mais uma atração, né, para a cidade, é mais uma atividade. Todos os anos eu costumo participar, uma festa familiar, gostosa, e certamente este ano estarei lá novamente. E gostaria de dizer, até em nome da Cris Mazon, aqui que preside a FEAVIM, Cris, as pessoas às vezes na cidade nos questionam a respeito dos valores que são destinados dentro do projeto Selando Parcerias, né, de recursos do município para as diversas entidades. Muitas vezes por desconhecer, né, o trabalho que essas entidades fazem. E o que recentemente, até numa conversa com um grupo, né, o que procurei explicar, vocês já pararam para avaliar que o serviço que essas entidades prestam é um serviço social que, em última instância, é obrigação do Estado, né? Estado, União, Estado e municípios, e que não dão conta de prestar, e que essas entidades vêm preencher um vácuo, e que, na medida que você tem ali voluntários trabalhando, se o município ele próprio fosse desenvolver, através da máquina pública, esse serviço, além de não ter a mesma competência para fazer, porque esse pessoal faz por amor aquilo que está fazendo, esses voluntários, gastaria muito mais do que o valor que é despendido, né? E a gente vê, às vezes, pessoas criticando isso, né, o Selando Parcerias. A gente vê outros criticando ou levantando suspeitas sobre a idoneidade de entidades.
E isso também é algo muito sério, porque do que vivem as entidades beneficentes? De credibilidade. O município auxilia com um determinado valor, mas elas dependem, para realizar o seu trabalho, de doações, de rifas, de bingos, de uma série de outras atividades que dependem do crédito que a população deposita nessas entidades. Então é muito ruim quando de forma às vezes até leviana, qualquer pessoa levanta algum tipo de suspeita sobre essas entidades. Eu não tenho total confiança e sei que se eventualmente ocorrer qualquer tipo de desvio, essas entidades têm a capacidade, têm mecanismos de corrigir, né, e fazer com que sigam sempre no prumo correto. Então, fica aqui registrado a minha grande admiração e respeito pelo trabalho desenvolvido por essas entidades. Senhor presidente, nós tivemos aqui na semana passada, né, creio que na sexta-feira, né, foi uma prestação de contas aqui do secretário da Fazenda em relação às contas públicas municipais. Estive participando atentamente, acompanhando a apresentação. E o que a gente viu aqui, é claro que sempre há formas diferentes de ver e de analisar os números de acordo com um posicionamento, muitas vezes, político e até em relação ao governo. O que nós vimos aqui é que houve uma sensível melhora nos números em relação, por exemplo, ao endividamento, né, em alguns aspectos do ponto de vista contábil fiscal. O que não quer dizer que a situação esteja tranquila, né, e tudo esteja resolvido, tudo esteja sanado. Pelo contrário, eu acho que o governo tem que continuar tomando medidas de contenção de gastos, de redução, de readequação, até para que o município possa ter novamente um equilíbrio econômico-financeiro e volte a ter capacidade de investir em novas obras, em novos projetos, o que não tem, né? Então, o que eu quero dizer é que não está, obviamente, tudo equacionado, mas houve, pelo menos na minha análise, algum avanço em relação aos números, ao equacionamento da questão financeira, mais que financeira, da questão fiscal do município, sob alguns aspectos, deixando claro que é preciso continuar fazendo a lição de casa. Né, que se no passado tivesse sido feito, talvez não chegasse a situação que a gente viu aqui, sobretudo no ano passado e no início do ano. Mas que agora, finalmente, me parece que existe ainda muito o que se corrigir, se melhorar, mas já foram realizadas algumas ações positivas nesse sentido e que já vem apresentando resultado. Estive, senhor presidente, conversando com o secretário de Serviços Públicos Municipais, o senhor Márcio, conhecido como Balu, a respeito da situação das calçadas, sobretudo na região central. Não é só na região central, existe problema na cidade como um todo. Eu digo aqui porque existe um fluxo de pessoas muito maior, né, inclusive idosos, que vão a bancos, que vão a esses locais. E as falhas que existem, né, no calçamento, né, nos ladrilhos, acaba causando, nós mesmos, comumente, tropeçamos nesses locais. Imagina as pessoas de mais idade. A gente sabemos de casos de idosos que caiu, que se machucaram, e que fatalmente, se entrar na justiça com uma ação contra a prefeitura, vão ganhar e a prefeitura vai ter que indenizar, né? Então seria, além de mais prudente, de melhor para todos, seria inclusive mais econômico para a prefeitura fazer o conserto dessas calçadas, porque não é algo caro. A gente sabe das limitações financeiras do momento do município, mas isso não é caro, é muito mais uma questão de se verificar, observar e ter esse cuidado, né, do que propriamente de investimento. O secretário disse que estará junto conosco, rodando pela região central, visitando, verificando esses pontos, para que providências brevemente sejam tomadas. Eu acho que são, no município, algumas ações que precisam, de fato, de dinheiro, de orçamento, de investimento, que o momento não permite, mas há muitas outras que não, que é muito mais uma questão de se andar, de se observar, porque o investimento é muito baixo para resolver alguns problemas. Senhor presidente, tivemos hoje de manhã, alguns vereadores, estivemos em reunião com o senhor prefeito, tratando da questão da saúde pública do município, em especial do que fora anunciado em relação à UPA e à PA,
e que já havíamos pedido aqui nessa tribuna, já havíamos assinado moção, já havíamos falado próprio para que reavaliasse algumas questões. Nós sabemos, sem dúvida, que o momento hoje existe racionalização de gastos. É preciso analisar tudo o que não for estritamente necessário ou que possa ser racionalizado, precisa ser feito em todas as áreas. Vinhedo, enquanto a Constituição exige um investimento mínimo de 15% na área de saúde, segundo os dados, pelo menos fornecidos, apresentados pelo Poder Público Municipal, Vinhedo está investindo quase o dobro, quase 30% do orçamento. Logo, o problema de Vinhedo não é o quanto está investindo, é como está investindo, né? Então, se está investindo, Vinhedo tem um bom orçamento, em que pese nos últimos 4 anos, comparativamente, o crescimento do orçamento ter ficado um pouco abaixo da inflação, não estou falando do último, da soma dos 4 últimos, mas ainda assim Vinhedo tem um bom orçamento, comparativamente com outras cidades. Então, se a gente está falando de 30%, é uma quantidade considerável, né? E acho que o atendimento de saúde de Vinhedo hoje, ele está longe de ser o ideal, o que sonhamos, mas comparativamente com outros municípios, ele é muito melhor que a maioria dos municípios brasileiros. Eu acho que o atendimento do UPA é bom, o da Santa Casa é bom, não é perfeito, ainda existe algo que melhorar, mas comparativamente é bom. Só que está se gastando muito, e alguns gastos, a gente claramente podem ser reduzidos, né? A gente sabe que essa questão que tanto se falou, né, na parte noturna, uma cidade que tem 3 pontos de atendimento, né, é claro que em bairros mais distantes é preciso ter, né, algum atendimento é preciso ter, na minha opinião, 24 horas por dia, né, mesmo num período menor, mas tem que ter pelo menos o atendimento básico. Mas acaba tendo uma ociosidade, um gasto muito alto com hora extra, com plantão médico e uma grande ociosidade em determinados horários. Se é possível racionalizar e reduzir, sobra mais para investir em atendimento básico de saúde, que todos sabemos que é o fundamental. Quando você investe em atendimento básico na prevenção, você reduz o gasto com atendimento de urgência e emergência, né? Então, isso é claro que é um trabalho de mudança de concepção, um trabalho de longo prazo, mas precisa ser feito. Então, nós estivemos falando somente da nossa grande preocupação que nesse processo de readequação não seja afetada a qualidade do atendimento, né? Porque é claro que o financeiro é importante, você tem que reavaliar, para tudo é preciso dinheiro, mas a gente não pode deixar que isso se sobreponha à qualidade do atendimento que é prestado à população, né? Se vai ser aqui ou acolá, se vai ser no UPA, no prédio do UPA, no prédio da Santa Casa, se garanta a qualidade de atendimento. E nós tivemos hoje à tarde aqui um grupo de vereadores visitando ali o PA da Santa Casa, justamente para poder saber e entender o que está sendo feito, o que será feito em termos de adequações físicas e de pessoal, para que possa dar conta do atendimento maior no período da noite e, sobretudo, no próximo ano. As medidas, de forma geral, apresentadas pelo prefeito recentemente, de um UPA na capela, né, de continuar com o atendimento básico na UPA daqui e de fazer uma mudança no período noturno para a Santa Casa e no ano que vem também, de forma geral, me parece positivo. Só que tudo depende de como isso for feito, né? Se vai estar estruturada a Santa Casa adequadamente, né? O administrador, junto com o secretário de Saúde, apresentou, explicou e garantiu que sim. E aí, sem dúvida, é fundamental o trabalho do Conselho Municipal de Saúde e dessa casa de acompanhar. Nós fizemos um requerimento de informação da semana passada, que pedi, inclusive, ao senhor presidente que pedisse urgência, e vamos ficar em cima, porque, independente das novas medidas anunciadas, a gente continua precisando muito das informações solicitadas para acompanhar e fiscalizar. E, por último, senhor presidente, eu gostaria de dizer aqui que, a respeito de um projeto de lei que chegou a essa casa recentemente, de desafetação e concessão de área para essa casa, para a construção de um novo prédio, todos sabemos que a Câmara de Vinhedo ela é pequena, ela é tímida, esse auditório muitas vezes não cabe o público aqui todo que necessitaria, isso de muito tempo. Mas eu acho, e disse isso a Vossa Excelência, senhor presidente, com todo o respeito, que não é o momento de estar se gastando com a construção de um novo prédio.
Eu acho que, né, o momento que a gente vive não é para isso. Então, estarei, juntamente, já falei com Vossa Excelência, com outros vereadores, que talvez seja consenso, apresentando uma emenda para que o prazo para a utilização seja de 5 anos. Se até 5 anos a situação melhorar e for possível, ok. Mas se não for, não se faz. Agora, nesse momento, não dá, no meu ponto de vista, para se investir com isso. Com todo o respeito a Vossa Excelência e a quem encaminhou o projeto. Boa noite, senhor presidente. Obrigado.